sejas meu universo. Não quero dar-te só um pouco do meu tempo. Não quero dar... Leamos então, todos acharam? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1, nós vamos estar lendo até o verso de número 12, dando sempre uma pausa, porque eu não quero voltar atrás. Nós vamos ler nessa noite 3 textos que falam sobre, esse aqui é como Paulo exerceu o seu ministério, aí nós vamos dar uma olhadela para o mundo, então a gente vai ver a diferença. E depois Paulo fala também em Atos capítulo 20, ele fala dos falsos mestres, fala dos lobos cruéis que se introduziriam no meio da igreja depois da partida de Paulo, que não pouparia os rebanhos, que falaria coisas perversas mesmo, são os perversos. Verso 1: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido, sido agravado em Filipe, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus. Primeira coisa do verso 1 ao 2 que nós observamos aqui, no verso 1 ele fala que a entrada naquele local, naquela cidade, naquela igreja, não foi vã. Foi uma entrada que teve frutos, teve edificação. E no verso 2 ele fala também uma coisa muito importante, que havendo primeiro padecido, as marcas do ministério de Paulo, poderíamos chamar assim, ele uma vez, ele falou, eu trago as marcas de Cristo no meu corpo. Que marca era essa que Paulo trazia? Marca do sofrimento. 3 vezes fui açoitado com vara, levei 39 quarentenas, uma quarentena de chicotada, menos uma. Essas eram as marcas que ele trazia de Cristo na sua vida. Então, mas havendo primeiro padecido, sido agravado em Filipe, como sabeis, tornamos-nos ousados. Agora, uma coisa importante, que Paulo era um homem cheio do Espírito, e quando ele sofria, nem por isso ele deixava de caminhar. Aqui diz que ele foi agravado no verso 2, e termina dizendo que eles tornaram ousado. Ousado quer dizer, com força, tiveram coragem, foram em frente. O sofrimento não impediram eles de caminhar. O sofrimento não era motivo para Paulo agora começar a murmurar e dizendo que Deus tinha o abandonado. O sofrimento que Paulo passava era exatamente por causa de Deus na vida dele. Hoje as pessoas não entendem. Por que sirvo a Deus e sofro? Bom, de repente é exatamente porque você tem Deus na sua vida. Todo livro da Bíblia, ele tem um título. E o título do livro de Jó é Por que sofre o justo? Tem um motivo. Tem um porquê do sofrimento do justo. Verso 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. A nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. O que existe hoje de fraude, que é da palavra fraudulência, o que existe de fraude no meio dos ministros hoje, o que existe de fraude hoje no sistema chamado evangélico hoje, não está no gibi. Fraude, muita fraude. Fraude para adquirir bens, para adquirir bênçãos, mentem às vezes com mensagens, com notícias que não é real. Então há hoje sim fraude. Mas Paulo não tinha fraudulência nenhuma na sua pregação. Mas como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Ele tinha uma firmeza tão grande, dizendo que eles tiveram que sofrer para que eles fossem aprovados, e o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus. Se nós tentássemos, irmãos, nem o próprio Jesus hoje diz, nem Jesus conseguiu agradar todo mundo. É verdade. É verdade porque tinha uns de má fé. É verdade porque tinha uns de má intenção. E esse Jesus jamais vai agradar. Mas se todos tivessem boa intenção,
Se todos tivessem boa fé na época de Jesus, ele tem condições de agradar todo mundo, sim. Devemos fazer essa ressalva. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, porque nem todo mundo tinha boa intenção. E jamais ele ia se dobrar aos de má fé. Jamais. Sempre usava a expressão: como pode vocês falar boa coisa se vocês são maus? Como pode? Porque pensais mal em vossos corações. Esses eram os que Jesus não conseguia agradar. Exatamente esses. Verso de número 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavra lisonjeira, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Esteve aqui um outro dia pregando aqui o nosso irmão João Soares, e ele esteve num lugar pregando. Quando ele terminou de pregar, alguém veio pagar ele pela pregação. Ele disse: não, meu irmão, graças a Deus, Deus me deu o meu pão de cada dia, eu não faço esse tipo de coisa não. Eu não ganho para pregar o evangelho não, foi batata. O cara chegou a ficar meio amarelo na hora, mas ele não quis dinheiro. Então Paulo fala sobre o pretexto de avareza. Deus é testemunha. Avarentos são esses que fazem tudo por dinheiro, são os mercenários também. Em João capítulo 10, Jesus falou sobre o mercenário, falou sobre o que não é pastor, o que não entrou pela porta legal. Hoje tem uma fábrica de fazer pastores pirata por aí. Tem uma fábrica por aí. Qualquer coisinha diz que é pastores. Não sofre, não paga o preço, não ora, não fazem nada, leva a melhor fatia do bolo. E eles não fazem nada. Não mete a mão na massa. Verso 6. E não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Paulo dizia aqui que ele não queria a glória dos homens, nem de vós, que era dos irmãos de Tessalônica, nem de outros, e ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado. Essa expressão, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesado, ele dizia: como apóstolo de Cristo, eu poderia até ter uma oferta, alguém me dá uma oferta, me dá uma gorjeta, até poderia, mas não quis ser pesado a vocês, nunca quis. Esses tipos de pregadores hoje, acho que tem que procurar com agulha ou com a lupa, porque é difícil. Normalmente se prega para ganhar, normalmente se canta também para ganhar. Verso de número 7. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Essa expressão maravilhosa: antes fomos brandos como entre vós, como a ama. Brando quer dizer leve, suave. Não foi pesado. Como a ama que cria os seus filhos. Essa ama aqui é aquele pássaro que nós podemos assim comparar a muitas mães de família que fica com fome e dá comida aos seus filhos. A má conduta seria comer a comida dos filhos e deixar os filhos com fome. A conduta de Paulo aqui, ele diz que foi brando como a ama que cria os seus filhos, protegendo, livrando de tudo, ficando com fome e às vezes dando para os seus filhos. Hoje tem mães, e acredito que até pais também, que o amor de pai é meio diferenciado, já não é como de mãe. Isso é ter frase para choque de caminhão: amor só de mãe. Só que o de Deus está acima disso, certo? Quando essa mãe tem a Deus, aí a coisa fica maravilhosamente na vida de quem está por perto, não é? Mas Paulo diz que ele: antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. E não como aqueles modelos hoje em que vive da lã das ovelhas, que seria capaz de comer os seus próprios filhotes. Paulo diz que não. Proteger os filhos dele, que seriam os filhos na fé, que seriam os subordinados a eles. Ele exerceu o ministério em Tessalônica sem querer nada de ninguém. E aqui as coisas vão engrossando um pouco mais, e nós vamos ver para vocês verem só uma coisa aqui. Verso 8. Assim nós, sendo vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma. É incrível uma coisa dessa. Ter uma ligação como se fosse uma alma gêmea. Hoje, quando alguém demonstra um amor por outra pessoa, alguém diz: aquilo ali é a alma gêmea. Paulo era assim.
Ele não só o amor de Deus, mas a nossa própria alma, como se tivesse ligado uns aos outros. Capaz de alguém dar uma alfinetada em um. Se doesse na alma daquele irmão, doía também na alma de Paulo. Comunicar a própria alma. Todas as aflições que os irmãos teriam, Paulo também tinha também na sua alma. Era assim que Paulo exerceu o seu ministério. Entre os Tessalonicenses, verso de número 9. Porque bem vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Olha só uma coisa dessa. Homem de trabalho, homem de dores, como Isaías 53, Jesus também era homem de dores, homem experimentado entre os trabalhos. Era um de quem os homens escondiam o seu rosto e não fazia dele caso nenhum. Isso acontecia com o próprio Jesus. Porque vos lembreis, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, e vos pregamos o Evangelho de Deus. Incrível uma coisa dessa. Trabalhamos noite e dia, para não ser pesado à igreja. Isso era o pastor Paulo, pastor exemplo dos fiéis. Quando ele escreveu uma cartinha para Timóteo, olha Timóteo, seja o exemplo dos fiéis, porque ele era. Ele não mandou Timóteo ser, como hoje muitos mandam, ser fiel, irmão, ser fiel a Deus, mas não são quem manda às vezes, não é? Paulo mandava Timóteo porque ele era seu exemplo dos fiéis. Automaticamente, ele era também o exemplo dos fiéis. Então ele dizia que trabalhou noite e dia, para não ser pesado a nenhum de vós, e ainda, como a sobremesa de aflição, como a tarefa extra, de hora extra, ainda pregava o Evangelho de Deus para os irmãos ainda, para todos. Verso de número 10. Vós e Deus sois testemunha de que quão santa, justa e irrepreensivelmente nós ouvemos para convosco, os que criste. Outra vez, Paulo não agradou a todos, agradou os que creu. Jesus da mesma sorte. Por que Cristo não agradou a todos? Porque nem todos se aliavam a eles. Vocês acham que Jesus ia se dobrar a uma gente que se fazia inimigo deles? Nunca se dobrou. Nunca se dobrou. Verso 11. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos, consolávamos a cada um de vós, como o pai a seu filho. Ama, que seria do sexo feminino. E agora também ele fala como o pai que consola o seu filho. É incrível o negócio disso. Pastor Paulo, um exemplo de ministério, que hoje é raro. Acho que temos que passar na peneira para ver se acha algum Paulo por aí. Verso 12. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A intenção do responsável pela igreja, ou da conjuntura, ou do ministério, é levar as pessoas, conduzir as pessoas a Deus. Conduzir as pessoas a um processo de santificação, a um processo de não se conformar com o mundo. Não tomar a forma do mundo e dizer que é estranho uma coisa dessa, não é? Mas ele diz assim, para que vos conduzisseis. Isso é o papel da liderança. Conduzir as pessoas, de repente, ao caminho estreito, que é o caminho verdadeiro. E não conduzir as pessoas a uma forma desenfreada, uma forma que não condiz com o Evangelho de Jesus. Então nós vamos ler outros textos agora, para a gente ficar bem atento a essas coisas. Queria que você abrisse agora em Atos, capítulo de número 20. Vamos ler aqui uma coisa maravilhosa. Nós lemos e comentamos aqui a respeito de como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses, e vamos ler uma outra palavra que Paulo fala agora dos que não exercem o ministério como ele exerceu em Tessalônica. Totalmente ao contrário. Ele dá novamente testemunho dele, que não cobiçou prata e nem ouro de ninguém, e nem veste, mas ele diz que depois da sua partida, ia introduzir no meio da igreja lobos cruéis, que não poupariam o rebanho. Atos capítulo 20, a partir do verso de número 25. Atos 20, 25, que diz assim:
Agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não verei mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto de que estou limpo do sangue de todos. Vou dar uma introdução aqui, que hoje é uma confusão muito grande. Paulo, quando ele passou naquela cidade, irmãos, ele falou para os irmãos no verso 25, eu não vou ver mais o rosto de vocês, e vocês também não vão ver meu rosto mais. Eu não vou passar mais por aqui. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês no verso 26. Portanto, pois no dia de hoje vos protesto, que estou limpo do sangue de todos vocês. Hoje se interpreta ao contrário. Se alguém sai da igreja, diz que foi o dirigente que a colocou para fora. Se alguém com pretexto de que não é legal, não acha bem, olha, ele vai pagar por isso, vai prestar conta a Deus. É o contrário. Grandes celebridades que era para ser servo, vão prestar conta de não falar a verdade. Paulo diz aqui, eu estou limpo do sangue de vocês, porque falei todo o conselho de Deus. Aí sim, se falar toda a verdade de Deus, está limpo do sangue de todos que ouvem. Agora, se não falar a verdade, vai pagar tintim por tintim, por não falar a verdade, conduzir o povo à mentira. Aquilo que de repente é agradável para ele e é agradável também para o povo. Mas Jesus muitas vezes teve que deixar de fazer aquilo que era bom para ele e fazer o que era melhor para Deus. Todavia, Pai, passa de mim esse cálice. Quer dizer, Senhor, deixa eu fazer a vontade pelo menos hoje. Mas ele voltou atrás e disse, não seja feita a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. E foi, tomou o cálice da crucificação, o cálice amargo. Então hoje é uma interpretação muito errônea. Já disseram para mim aqui, se eu for para o mundo, o Senhor vai pagar. Eu vou para o mundo então. Pensa que eu sou responsável pela vida de alguém que toma essas atitudes? Nunca você. Nunca você. Nunca. Agora, se eu não falar as verdades, sim, eu serei responsável pelo sangue de todos, conduzir a um engano, como existem milhões e milhões de pessoas sendo conduzidas para o abismo. Infelizmente. Verso 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olha só porque ele dizia que estava limpo do sangue de todos. Porque ele nunca deixou de vos anunciar todo o conselho de Deus, toda a verdade de Deus, todos os mandamentos de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E esses é que vão dar conta do rebanho de Deus. Que Deus constituiu pelo Espírito Santo bispo para apacentar, falar a verdade para o rebanho de Deus. Verso 30. E que dentre vós mesmos se levantarão, dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si. Mas não é que consegue atrair, rapaz? Quando nós não conseguimos atrair alguém com a verdade, não é que outro chega com a mentira e consegue atrair. Infelizmente as coisas são assim. Igual aquela palavra que eu sempre falo aqui, quando alguém quer casar com outro alguém, né? Normalmente o sexo masculino é mais prometedor e o sexo feminino é mais acreditador de alguns piratas. Do sexo masculino às vezes fala, eu te darei o céu, meu bem. Não é que acredita? Casa comigo que eu vou te dar isso, isso e isso. Não é que as mulheres às vezes acreditam, rapaz? E às vezes não é verdade o que prometem. Nós não conseguimos às vezes atrair as pessoas com a verdade de Jesus. Não é que alguém com as mentiras, dizendo que é de Jesus, que não é. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, quando ele fala sobre o iníquo, chamado o anticristo, que Deus, o próprio Deus, permitiria a operação do erro. Porque Paulo diz, se não acreditam na verdade, vai vir aí e já está aí a operação do erro, da mentira, e vão acreditar, para ser julgados exatamente, porque não acreditarão na verdade, mas acreditarão na mentira e no erro, na operação do erro. Verso de número 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que
durante 3 anos não cessei de dia, de noite e dia, de admoestar com lágrima, mas cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar. Quem nunca viu na face da terra alguns slogans, logotipo, frase de igreja, edificando vidas? Eu já vi. Se vocês nunca viram, porque você já foi para o céu. Olha o que Paulo diz aqui, que não é ele que edificava, embora era bom na Bíblia, não era ele que edificava. Olha só, eu vou ler de novo o verso 32 para vocês verem. Agora, pois, irmãos, encomendamos-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar. Como é que se dizem? Igreja assim, 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 edificando vidas. Está na frente de Jesus, está na frente de Deus. Pelo menos na linguagem de Paulo aqui, quem edifica é Deus. Quem edifica é Deus. E para edificar e dar herança. Outra coisa, uma vez eu falei, ficaram meio escandalizados comigo, que eu dizia que não tinha salvação para dar para ninguém. E na verdade eu não tenho. Eu estou batalhando pela minha. Como é que eu tenho para dar para alguém, rapaz? Se escandalizaram quando eu falei isso. Então Deus é que é poderoso para vos edificar e dar também a herança. É Ele que dá, não sou eu. Não são os pregadores que dão a herança do céu para alguém, não. Nenhum desses, nem eu, morreu na cruz. Quem morreu na cruz é que tem herança para dar, que é Jesus. Herança entre todos os santificados. Aí a coisa engrossa. A herança é para os santificados. E os profanos? Não terão herança no céu, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Paulo não perdia essa palavra santificação. E às vezes ele dizia santificação na verdade. Santificação na verdade ainda. Aos que se dizem que são chamados por Deus, que não deve satisfação a ninguém, só deve a Deus. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ficar essa coisa. Verso 33. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem veste. Isso era Paulo dizendo. Não cobicei nem prata, nem ouro e nem as vestes. Hoje tem uma prática comum de alguém ver um outro com uma veste maravilhosa, não é? Sou irmão, me dá essa veste para mim. Paulo não era dessa linhagem, não. Paulo não era dessa linhagem. Uma vez o pregador aqui, João Soares, disse que muitas vezes a igreja ficava numa boa e Paulo ficava na pior. Irmão, e Jesus também. Está pensando que Jesus tinha privilégio desses que tem hoje assim? Nunca teve privilégio, não. Verso 34. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. E Paulo não segurava só a necessidade dele, não. No verso de número 34, também ele fala de outros que estavam com ele também. Ele disse que as 2 mãos serviram para ele trabalhar, para manter ele e os que estão comigo. Quem eram os que estavam comigo? Timóteo, Tito, Epáfra, todos esses. Tiquico, Tito, era esses. Tiquico foi o portador de uma das cartas, né, que Paulo escreveu. Verso de número 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mas bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Mas hoje a fome de receber é maior do que a fome de dar. Ô irmão, me dá isso. Ô irmão, me empresta isso. Ô irmão, me ajuda isso. É uma choradeira. É uma choradeira. O Senhor também não dá nada para ninguém, mas também não peço nada a ninguém. O Senhor não consegue fazer uma obra, fazer o bem, mas também não deseja o mal a ninguém. Ótimo. É ótimo. É ótimo. Verso número 36. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançaram-se ao pescoço de Paulo e o beijavam. Por que eles lembraram? Os irmãos ficaram muito tristes com a palavra de Paulo no início do versículo. Nós lemos. Olha, vocês que estão me vendo hoje, vocês nunca mais vão ver isso aqui, olha.
nunca mais vocês vão ver meu rosto. E eu também acho que não vou ver o de vocês aqui na terra. Que ficar firme, um dia nós veremos lá. E eles ficaram tão tristes com essas palavras de Paulo. Mas Paulo disse, olha, eu não prego para agradar os homens, prego para agradar a Deus. Olha só no verso de número 38. E entristecendo-se muitos, principalmente pela palavra que disseram, que não viria mais o seu rosto, e acompanharam até ao navio. Paulo saiu numa embarcação, um navio. Ali perto da água, eles ajoelharam ali e oraram, choraram, levantaram um grande pranto. E depois que eles levantaram daquela oração de joelho, foi, com certeza, a Bíblia está falando. Eles lá abraçaram a Paulo e beijou a Paulo. Meu Deus, nós não vamos ver Paulo mais, nem Paulo vai ver nós. Porque Paulo não tinha lugar fixo, ele andava por aí pregando o Evangelho, né? Mas por causa daquilo ali, os irmãos se emocionaram, se entristeceram e abraçaram Paulo e levaram Paulo até o navio. Isso foi na beira da água, já no cais, esta oração. Paulo orava lá em qualquer lugar, ele orava. E os irmãos que estavam com ele também oravam. Nós vamos ler outro trecho aqui para nós finalizar. Já li sobre 1 Tessalonicenses, capítulo 2, como Paulo exerceu o seu ministério, e agora também como Paulo exerceu o seu ministério aqui também. Não cobiçou nem ouro, nem prata de ninguém, nem veste. Não quis nada de ninguém. Antes ele disse, olha, essas duas mãos me serviram para mim trabalhar, para manter a mim e também aos que comigo estão no ministérios auxiliares. Paulo não era desses ministros, entre aspas, chamados, que nós poderíamos chamar de morcego. São morcegos. Vivem às custas dos outros e prestam um serviço muito ruim mesmo, muito ruim. Queria que você abrisse agora, irmãos, a sua Bíblia. Agora ele vai falar sobre os falsos mestres. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, e o título diz: os falsos profetas, os falsos apóstolos, né? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Os falsos apóstolos, os falsos profetas. Por isso que eu digo que essa é uma linguagem que não era uma linguagem para outra credo, outra religiosidade, senão para o povo evangélico daquela época. E hoje nós temos problemas bem mais sérios do que naquela época. Vamos ler a partir do verso de número 3. Vamos ler a partir do verso 2. Esse era o zelo que muita gente às vezes não ficava satisfeito com Paulo, também não ficava satisfeito com Jesus, não. Muita gente não ficava, porque Paulo tinha um zelo que a igreja deveria se apresentar como a virgem, como a noiva. Sim, com certeza, essa era a preocupação de Paulo. Verso 2, 2 Coríntios capítulo 11, verso 2: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Olha só que preocupação de Paulo. Verso 3: mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Olha só que coisa simples é Jesus. Hoje se distorce a imagem de Jesus. Ele fala aqui da pessoa de uma virgem, comparando a igreja com uma virgem. Eu estou zeloso com zelo de Deus. Era zelo maldoso, era zelo de Deus, para que os irmãos se apresentassem a Deus como uma virgem preparada para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E o verso 3 ele fala que ele tem medo, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia,
Também você seja enganado com os pregadores falsos, que andam prometendo aquilo que não tem para as pessoas, e não é que vai um montão de gente atrás? Vai um montão de gente atrás. Mas temos que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso sentido e se a parte da simplicidade que há em Cristo Jesus. Uma simplicidade maravilhosa que Jesus é. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito, não recebeste, outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. Paulo disse, é batata, se você não andar segundo esse Evangelho aqui, como dizia meu amigo Xavier, pau na cabeça. Pau na cabeça, com certeza. E, mas então é muita gente. É muita gente mesmo, irmão, que vai levar pau na cabeça. É muita gente mesmo. Não são poucas. Jesus falou, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Nem todos. E ele completa dizendo, naquele dia muitos. Jesus, por que o Senhor não falou poucos? Não. Naquele dia muitos me dirão, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas, e não são poucas, muitas maravilhas. O próprio Jesus dirá naquele dia, afastai-vos de mim que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é quem conhece a Deus e que pratica a iniquidade. São as pessoas que conhecem a Deus. Então ele disse, se outro apresentarem um outro Jesus, ou um outro Evangelho, se vocês segurar esse Evangelho, que não é o de Jesus, e segurar também o outro Cristo, que não é o Cristo, com razão, sofrereis. Vai sofrer. Vai perecer, com certeza. Porque penso, verso 5, porque penso que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos. E se eu sou rude na palavra, não sou. Contudo, na ciência, mas já não em tudo, nos temos feito conhecer totalmente entre vós. Pequei, porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vos fosse exaltado, porque de graça vos anunciei o Evangelho de Deus. Porque hoje tem o Evangelho de Deus e o Evangelho dos homens. O Evangelho de Deus se anuncia pela fé, pela graça. E o Evangelho dos homens? Aí tem que pagar para o homem anunciar. Um homem paga para o outro pregar. E o outro, quem prega, recebe. Isso é o Evangelho dos homens. O Evangelho de Deus é totalmente diferente. Vamos pular para o verso de número 13. Verso 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurados em apóstolos de Cristo. Como Jesus falou no Evangelho de São Mateus, exteriormente pareceis ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Verso de número 14 e 15 para nós encerrar. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora é fácil de você saber quem é quem. Olha o verso 15, que é o último. Olha o finalzinho do verso 15 para você ver. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras. Os ministros de Satanás, os ministros do engano, eles se transfiguram em ministros da justiça, mas o fim deles é exatamente segundo as suas obras. Exatamente. Quando Jesus falou que pelos frutos conhece a árvore, exatamente, Jesus tem um gabaritozinho e ele emprestou esse gabarito para a gente saber quem é quem. Pelos frutos conhece a árvore. Não pode uma árvore boa dar frutos ruins, e não pode uma árvore ruim dar frutos bons. Pelos frutos os conhecereis. Esse é o gabarito que Jesus nos deu.
Também tem 3 formas que nós poderíamos chamar de um gabarito. Existem 3 formas de discernir quem é quem. É importante você dar o problema, mas dar sempre uma saída. A Bíblia é assim. Quando Paulo fala que os ministros se transfiguram em anjos, se transfiguram em ministros da justiça, o fim dos quais serão conforme as suas obras. Por isso que ele diz, se alguém vir com outro evangelho, e vocês abraçar esse evangelho, tenho certeza que vocês vão sofrer. Junto, o pau vai comer na cabeça de quem estiver no meio. Com certeza. Certeza. No duro. Existem 3 formas para a gente discernir quem é quem. Existe o discernimento natural, que as pessoas, onde a gente convive, o homem natural sabe quem somos nós também. Compramos, pagamos, pedimos emprestado, devolvemos, né? Não mentimos para obter lucros, ter vantagens. Isso o homem natural sabe quem somos nós. E existe uma outra forma de discernir que é através da Bíblia, é o manual. A Bíblia é o manual. Pela Bíblia nós sabemos quem é quem. E existe um outro discernimento que é o dom de discernir os espíritos. Alguém pode falar de uma forma muito maravilhosa, mas se você tiver o discernimento, dom de discernir os espíritos, você vai ver que as palavras não condizem com a vida da pessoa. Vamos fazer a obra de Deus. E Deus ainda não fez a obra na vida dessa pessoa, por quê? Porque não deixa Deus fazer. O Salmo 37, verso 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acontece que às vezes a pessoa entrega a vida ao Senhor e depois toma de volta. Aí vamos fazer a obra de Deus, é uma coceira, é uma fadiga. E Deus na vida dessa pessoa que tem essa coceira ainda não fez a obra. Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nossa vida, um dia há de aperfeiçoar, até o dia de Cristo. Ah, irmão, eu estou completamente lapidado. Não é verdade. Paulo disse, aquele que começou a boa obra em vossas vidas, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Mas vou ser sincero, porque ficar inventando 100% de Jesus a serviço do reino, e na verdade não é. Na verdade não é. Não é aquilo que dizem, sim, muitas vezes. Os 10 mandamentos tem um, que eu não esqueço deles. É o 7º. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Isso é uma brincadeira, o negócio disso. O sangue de Jesus é poder. Está amarrado o nome de Jesus. É para tudo, poxa. Não querem fazer nada, quer que Jesus faz tudo agora? Quer que Jesus faz tudo? E o nome de Jesus faz tudo. E não querem fazer nada. Irmão, vou dormir aqui em nome de Jesus, a comida vai vir na minha mão. Não sei, parece que hoje querem fazer as coisas assim. Querem ter uma vida cristã de aparência e não querem pagar o preço, rapaz. Querem ter uma vida no automático, no controle remoto. Uma vida cristã, como falou o pastor Antônio Neto, uma vida certa. Custa caro, olha, custa caro uma vida certa diante de Deus. Eu não digo nem uma vida certa, uma vida melhorada diante de Deus custa caro. Uma vida de qualquer jeito aí, é R$1,99, isso é barato. Que sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco.